minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Mais uma vez estamos aqui, hoje com 2 Samuel, capítulo 14, um capítulo muito importante que vai falar sobre o poder do perdão, a importância e o poder de você perdoar uma pessoa. E antes que você comece a me ouvir, eu quero fazer uma oração. Muitas pessoas, eu sei, têm me pedido para fazer uma oração inicial, para que você já entre nesse capítulo com seu coração quebrantado na presença do Senhor. Então eu quero que você agora abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti este capítulo, Pai, que vai falar o coração dessa pessoa que precisa liberar perdão para outras vidas. Eu sei, Senhor, como é difícil para nós perdoarmos, mas eu sei, Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, o perdão é possível a todos aqueles que nos fizeram mal, a todos aqueles que nos feriram, que nos magoaram em nosso caminho. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja libertando das amarras da impiedade, que o Senhor esteja libertando todas as pessoas que estão me ouvindo. Para a glória e honra do Seu nome, Pai, libera perdão para a vida daqueles que nós amamos e daqueles que foram nossos inimigos, que se levantaram contra nós, ainda que nós não merecêssemos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor libere, através da minha vida e através da vida de quem está me ouvindo, o perdão para todas as pessoas. E também que o Senhor visite com poder, com seus anjos, e na autoridade do nome de Jesus, traga essa bênção que a pessoa está precisando neste momento. Libertação em todas as áreas da vida, libertação financeira, libertação na área da saúde, libertação na área espiritual, na área sentimental, pessoas que foram feridas, que foram abandonadas por aqueles que amavam. Pai, eu peço neste momento que o Senhor esteja entrando com os Teus anjos e através da meditação dessa palavra o Senhor libere esse perdão para todas as vidas, em nome de Jesus. Amém? 2 Samuel 14 vai contar uma coisa muito interessante para nós. Nós vimos no capítulo anterior que o Absalão fez uma coisa muito feia, matou um dos filhos de Saul e um dos filhos de Davi, e o Davi ficou muito bravo e o Absalão teve que fugir da presença do pai. Mas passaram-se 2 anos e ele ainda não havia perdoado o filho. E isso ele carregava no coração com muita tristeza. Ele andava abatido, ele andava triste, porque apesar do filho ter matado o irmão, ter matado o outro filho do Davi, ele amava Absalão. Como nós, pais, não importa o que os nossos filhos façam, a gente continua amando, não é verdade? Então, o perdão é uma arma poderosa que nós temos na nossa mão para poder perdoar todos aqueles que fizeram coisas gravíssimas contra nós. Então, diz aqui nesse capítulo que o Joabe, o capitão da guarda do Davi, percebe que o Davi estava a ponto de perdoar, que estava triste, que estava inclinado, vamos dizer essa palavra que a Bíblia usa, a perdoar Absalão. E ele resolve dar um empurrãozinho para que isso realmente pudesse acontecer. Ele vai facilitar a tarefa do Davi de fazer o que ele já queria fazer, que era perdoar o filho dele. Então ele pede a uma mulher de Tecoa, olha o plano dele, que fingisse que ela estava de luto há muitos dias e que ela dissesse ao rei que o seu marido morreu e que ela tinha 2 filhos. Esses 2 filhos brigaram e um tinha matado o outro. Essa história está narrada dos versículos 1 até o 6. E que toda a linhagem dela se levantou para matar o outro filho e vingar aquele que tinha sido morto. Porque lá era assim, quando um matava, a geração dele, os parentes eram liberados, era pela lei, eles tinham o direito de matar aquele que matou o seu irmão ou seu parente. Então toda a linhagem dela, segundo ela contando para Davi, tinha o direito de matar e estavam caçando o outro, o único filho que restou para ela, caçando para matá-lo. E o rei lhe responde que iria protegê-la dessa injustiça e disse que caísse sobre ela e que ela ficasse inculpável, ao que o rei lhe diz que trouxessem a ele qualquer um que falasse mal contra o outro filho dela. Ou seja, ele promete a ela
queria protegê-la, para que ninguém, nenhum parente matasse o único filho que restou, que era o outro filho dela. Isso está nos versículos 2 a 10. E ela lhe disse que os vingadores de sangue do seu filho, que o filho do filho dela, que não prosseguissem em matá-lo. E o rei disse que nenhum dos cabelos do filho dela seriam tocados. Versículo 11 nos conta isso. Ou seja, ela, na verdade, estava colocando para o rei a mesma situação que o rei estava passando. Então, ela impulsionada, instruída pelo capitão da guarda, que queria que o rei perdoasse o filho que matou o irmão, ela conta a mesma história para o rei, dizendo, bom, se o senhor manda perdoar uma pessoa que o senhor nem conhece, por que o senhor não haveria de perdoar o seu próprio filho? Olha que situação em que ela coloca o rei. Então ela lhe pede para dizer uma palavra ao rei, lembrando que ele também estava a perseguir aquele que matara seu outro filho e que ele deveria agir da mesma forma que pensou em fazer ao filho dela, perdoando-o também, versículos 14 a 18. Então o rei lhe diz assim, ele esperto, né, diz, não foi o Joabe que mandou você aqui para me contar essa história? E ela diz que sim, que o Joabe é que tinha instruído ela para que dissesse ao rei aquelas palavras para poder demover o rei do intento de continuar a perseguir Absalão ou ignorá-lo como o rei estava fazendo, versículos 19 e 20. Então o rei concorda em trazer Absalão de volta. Na verdade era o que ele realmente já queria fazer, ele só precisava de um empurrãozinho. Às vezes a pessoa está querendo perdoar, mas ela precisa de um empurrão, precisa que alguém a coloque numa situação em que ela veja que ela não está agindo de acordo com a palavra de Deus, que ela não está sendo benevolente, que ela não está perdoando o outro como Cristo nos perdoou. Então o Davi é convencido, através dessa manobra do Joabe, a perdoar e mandar trazer de volta o filho Absalão. Não havia, porém, no reino ninguém que fosse tão bonito quanto Absalão. Seu cabelo pesava 200 ciclos, segundo o peso real. Ele tinha um cabelão enorme, ele era muito bonito, alto, bonito. Versículo 26. Absalão teve filhas, uma delas ele pôs o nome até de Tamar, que foi da irmã que foi morta, lembra? E desonrada. E Absalão pede a Joabe por 2 vezes para que pudesse entrar na presença do rei, porém esse se recusa a recebê-lo. Versículo 29, ou seja, o Davi perdoou Absalão, permitiu que ele voltasse, que ele passasse a morar lá naquele lugar, mas ele não queria recebê-lo. Ó, você pode ficar aí, mas você fica longe de mim, ou seja, meio perdão. Não é um perdão completo, não é um perdão que ele quisesse, que ele estava a ponto de conviver com o filho novamente. E o Absalão não aceita aquilo, ele fala, ou ele me perdoa para valer, ou então eu não quero o perdão dele. E ele diz assim, ele manda seus servos colocar fogo no campo de cevada do Joabe, versículo 30, porque por 2 vezes ele pede ao Joabe que conseguisse uma entrada dele na presença do rei Davi, e o Davi fala que não, então ele vai e põe fogo lá na cevada do Joabe, e o Joabe fala, por que você fez isso? Ele falou, porque você não consegue fazer com que o meu pai me perdoe. 2 vezes eu já te pedi para entrar na presença do rei Davi, para poder falar com ele, para me esclarecer com ele, mas percebe que meio perdão não resolve o problema? Porque o problema continuava. No coração do Absalão, ele ainda estava entristecido, ele ainda estava querendo estar na presença do rei. E não é assim que conosco também, quando o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, ele não perdoou meio pecado seu. Ele não perdoou metade, falou, olha, eu te perdoo, mas não entra na minha frente, não fica na minha frente, não. O Senhor quer você na sua presença, na presença dele, com todos os seus pecados. E o Senhor te perdoou por completo. E era isso que o Absalão estava esperando que Davi fizesse por ele. Assim fizeram. O Joabe quis saber por que ele fizera aquilo, e o Joabe falou assim, você me trouxe lá de Jesur, era a terra onde ele estava, mas você não consegue fazer com que o meu pai me receba, com que o rei me receba. Então ele preferia ser morto do que não ser perdoado. Versículo 32 nos fala isso. Essa era a posição do Absalão. Ou meu pai me perdoa, ou então que ele me mate. Eu prefiro ser morto do que não ser perdoado pelo rei. Então Joabe disse essas palavras ao rei Davi, e sabe o que aconteceu?
O rei foi demovido do seu intento de não recebê-lo e o recebeu em seu palácio. Ele o perdoou e ele o beijou. Olha que atitude linda. É assim que o Senhor espera que você perdoe as pessoas, a ponto de recebê-las novamente, de perdoá-las a ponto de dar um beijo, de realmente liberar um perdão completo, como o Senhor liberou para nós na cruz do Calvário. Davi mais uma vez consegue mostrar que o coração dele era grande, que o coração era muito semelhante ao coração de Jesus, era o coração que Deus tinha visto nele. Um homem segundo o meu coração, diz o Senhor, né? Então, ele assumiu o filho, mesmo tendo ele assassinado o outro filho. Ele ainda conseguiu amá-lo e perdoá-lo. Não é assim o amor do Pai por nós? Mesmo indignos de receber o perdão, mesmo apesar das nossa multidão de pecados, ainda assim o Senhor nos ama, nos perdoa, nos deixa entrar no seu palácio e na sua presença. Aleluia, glorifique a Deus por isso. E você foi perdoado. E a única maneira de você retribuir isso ao Senhor é também liberar o perdão. Se você não libera perdão, você não entra na presença do Rei. O seu coração não estiver livre de qualquer pessoa, de qualquer inimigo, que você ainda tenha mágoa no coração, você não vai conseguir adentrar a presença do Rei. Vamos ver se esse filho perdoado por seu pai vai retribuir a ele com a mesma gratidão, com o mesmo amor. A gente vai descobrir que não. O que você acha que ele fará em retribuição a esse perdão imerecido que ele recebeu do Senhor? Nós também recebemos um perdão imerecido. E como nós temos retribuído ao Senhor por tamanho perdão que foi liberado na cruz do Calvário? Nós vamos continuar essa história em 2 Samuel, capítulo 15, onde nós vamos ver a traição de Absalão com relação a Davi. Infelizmente, muitos de nós temos essa atitude. Fomos perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos retribuir da mesma maneira, porque o nosso coração é mau. Só o Espírito Santo consegue transformar pela palavra o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja nesse dia e que Ele traga luz dessa palavra no seu coração. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.